Existe uma dor que não faz barulho, mas que corrói por dentro. É a sensação de estar gritando no meio de uma multidão enquanto ninguém consegue te ouvir. É perceber que as tuas palavras se perdem no ar antes mesmo de chegarem aos ouvidos de quem você ama. É tentar explicar o que sente e descobrir que ninguém realmente entende. Essa é a solidão silenciosa de ser incompreendido. E talvez seja uma das dores mais profundas que um ser humano pode carregar. Porque não é sobre estar sozinho fisicamente, mas sobre estar sozinho emocionalmente, mesmo que cercado de pessoas. Imagina acordar todos os dias sabendo que vai conversar com dezenas de pessoas, mas que nenhuma dessas conversas vai tocar a superfície do que realmente acontece dentro de você. É como viver em uma bolha transparente onde todos podem te ver, mas ninguém consegue te alcançar. E o pior é que muitas vezes você nem sabe explicar o porquê disso acontecer. Você só sente meio que um vazio crescendo cada vez que você tenta se conectar com alguém. Aí você percebe que a conexão ela não acontece. A incompreensão, ela nasce de muitos lugares. E um dos mais dolorosos é quando vem das pessoas que deveriam nos conhecer melhor. No caso, a sua família, que te criou, mas que parece não reconhecer quem você se tornou. Seus amigos que riem com você, mas nunca choram ao seu lado. Seu parceiro ou sua parceira, que dividem a cama, mas não conseguem dividir o peso das suas angústias. E você começa a se perguntar se o problema é você, se você é complicado demais, sensível demais, intenso demais, se as suas emoções elas são exageradas ou se você está pedindo algo impossível ao querer ser verdadeiramente visto. A verdade é que ser incompreendido não significa que você seja difícil de entender. Significa que você ainda não encontrou pessoas que estão dispostas a fazer o esforço de mergulhar nas suas profundezas. Porque entender alguém de verdade dá trabalho, exige tempo, paciência e, sobretudo, vontade de ir além das aparências. E vivemos num mundo que valoriza a velocidade, todo mundo escuta áudio no 2x, as conexões são rasas, as conversas são superficiais, e nesse cenário, quem sente profundamente, quem pensa demais, quem precisa de mais do que um bom dia e uma boa noite, acaba ficando à margem. E se você está gostando desse pequeno conteúdo, deixa aquele like lá para fortalecer, né, e para o algoritmo entender que esse tema é importante para mais pessoas. Valeu. Muitas vezes a incompreensão ela começa na infância, né? Quando você percebe que seus pais não entendem seus medos, suas angústias, seus sonhos. Quando você tenta falar sobre algo que te machucou e recebe como resposta que você está exagerando, que isso é bobagem, que tem gente passando por coisa pior, você aprende desde cedo que seus sentimentos são um peso para os outros e começa a guardá-los para si mesmo. Começa a construir muros ao redor da sua sensibilidade, porque doeu demais expor sua vulnerabilidade e não ser acolhido. E com o tempo, você vai se tornando uma pessoa que sorri por fora, mas grita por dentro, que responde, ah, eu tô bem, quando na verdade tá despedaçando. Que participa das conversas, mas nunca revela o que realmente pensa ou sente. Você se torna um especialista em usar máscaras. E a máscara mais pesada de todas é a da normalidade, porque você sabe que se tirar essa máscara, se mostrar quem você realmente é, as pessoas vão se afastar, vão te julgar, vão te dizer que você é dramático ou complicado, então você prefere carregar tudo sozinho. E a solidão silenciosa se instala como uma companheira constante. O que torna essa solidão ainda mais cruel é que ela não escolhe hora e nem lugar para aparecer. Ela pode surgir no meio de uma festa, né, cercada de risadas, de música, de movimento, e de repente você sente aquele aperto no peito, aquela sensação de que não pertence àquele lugar, de que está desconectando de tudo e de todos. Ela pode aparecer em um jantar em família quando todo mundo está conversando animadamente, mas você sente que está assistindo a cena de fora, como se não fizesse parte daquele grupo. Ela pode aparecer até mesmo ao lado de quem você ama, quando você olha para a pessoa e percebe que existe um abismo entre vocês dois, que as palavras não conseguem atravessar. E tem uma parte dessa solidão que é ainda mais silenciosa, que é quando você percebe que nem você mesmo se entende completamente. Quando você se sente confuso sobre seus próprios sentimentos, pensamentos e desejos. Quando você olha para dentro e vê um caos que não consegue organizar. E aí você pensa, como eu posso esperar que alguém me entenda se nem eu me entendo? Mas esse pensamento, ele é uma armadilha, porque o autoconhecimento não é um destino, é um caminho.
E todos nós estamos tentando nos compreender, enquanto vivemos, enquanto erramos, enquanto aprendemos com as nossas próprias contradições. A incompreensão também se manifesta nas expectativas não atendidas que a gente cria sobre as pessoas. A gente espera que o nosso parceiro adivinhe o que estamos sentindo, esperamos que os nossos amigos percebam quando algo está errado. A gente espera que a nossa família saiba exatamente o que precisamos, sem que tenhamos que dizer uma palavra. E quando isso não acontece, a gente se sente incompreendido, frustrado, decepcionado. Mas a verdade é que as pessoas não são leitoras de mentes. E muitas vezes nós mesmos não nos comunicamos claramente. A gente não comunica o que se passa dentro de nós porque temos medo de ser um fardo, de ser rejeitado, de descobrir que nossos sentimentos não importam tanto quanto a gente gostaria. Existe também uma solidão específica que surge quando você passa por algo que ninguém ao seu redor viveu. Quando você perde alguém que ama e as pessoas ao redor seguem suas vidas normalmente enquanto a sua desmoronou. Quando você enfrenta uma doença, um trauma, um luto e percebe que por mais que as pessoas tentem te consolar, elas não conseguem realmente compreender a dimensão da sua dor, porque não estão sentindo o que você sente. E você aprende que existem dores que são solitárias por natureza, dores que você precisa atravessar sozinho, mesmo cercado de amor e boas intenções, porque ninguém pode carregar sua cruz por você, ninguém pode sentir sua dor por você. E isso não é falha de ninguém, é apenas a condição humana. Mas eu vou deixar aqui uma coisa importante que precisa ser dita. Ser incompreendido não te torna menos valioso, não te torna errado ou inadequado, te torna humano e complexo e profundo. Talvez você seja incompreendido justamente porque você é mais do que as pessoas ao seu redor estão preparadas para ver. Porque você sente mais, pensa mais, questiona mais e isso assusta porque a maioria das pessoas vive na superfície e quando alguém as convida para mergulhar, elas têm medo de se afogar. A pergunta então não é como eu faço para ser entendido, mas sim como eu aprendo a conviver com a possibilidade de não ser totalmente compreendido e ainda assim encontrar paz. Como encontro pessoas que estejam dispostas a pelo menos tentar me entender, mesmo que não consigam totalmente, e como me torno alguém que também se esforça para entender as pessoas ao meu redor, porque a incompreensão é uma via de mão dupla. Talvez o segredo esteja em parar de buscar entendimento total e começar a buscar conexões imperfeitas, mas genuínas. Pessoas que, mesmo sem compreender totalmente a sua dor, respeitem seu sentir, que mesmo sem saber exatamente o que dizer, estejam presentes, que mesmo sem ter respostas, ofereçam sua companhia. E no final das contas, às vezes tudo que a gente precisa não é de alguém que entenda perfeitamente a nossa história, mas de alguém que esteja disposto a sentar do nosso lado e simplesmente dizer: eu não sei pelo que você está passando, mas eu estou aqui. E isso já significa muito. A solidão de ser incompreendido pode ser transformada quando você percebe que não está sozinho nessa experiência. Milhões de pessoas ao redor do mundo todo sentem exatamente o mesmo que você. Sentem que ninguém as entende, sentem que estão gritando no vazio, sentem que são profundas demais, complexas demais, intensas demais para o mundo em que vivemos. E saber disso não resolve a dor, mas pode aliviar o peso, porque você percebe que a sua solidão é paradoxalmente compartilhada. E talvez a maior revolução que você pode fazer é decidir que, mesmo incompreendido, você pode continuar sendo autêntico, vai continuar sentindo profundamente, vai continuar se expressando, vai continuar buscando conexões reais, porque fingir ser superficial para ser aceito é uma forma ainda mais cruel de solidão. É trair a si mesmo para agradar os outros. E no final você vai continuar sozinho. Só que dessa vez você vai ter perdido também a conexão consigo mesmo. Então, se você se sente incompreendido, saiba que você não está sozinho nessa dor. Sua sensibilidade não é um defeito. Sua profundidade não é um peso. Sua complexidade não é um problema. Você é apenas alguém que ainda está procurando sua tribo. Pessoas que falem sua língua, que entendam seus silêncios, que vejam além da máscara. E enquanto essas pessoas não chegam, aprenda a ser para si mesmo o que você busca nos outros. Seja sua própria companhia. Seja sua própria escuta. Sua própria validação. Porque no final,
A pessoa que mais precisa te entender é você mesmo. E quando você se entende e se aceita, a incompreensão dos outros dói menos, porque você sabe quem é você, sabe o seu valor e sabe que merece conexões verdadeiras, mesmo que elas demorem a chegar. A solidão silenciosa de ser incompreendido é realmente dolorosa, é profunda, mas não precisa ser eterna e não precisa te definir. Você é mais do que a incompreensão que carrega, você é mais do que a solidão que sente. Você é uma pessoa completa, complexa e digna de amor, de compreensão. E um dia você vai encontrar alguém que vai olhar para você e vai entender. E nesse dia você vai perceber que toda a espera valeu a pena.